Sejam todos muito bem-vindos ao Pace com Resenha, eu sou o Gabriel e na resenha de hoje vai ser muito menos pace, muito mais conversa, muito mais resenha, porque eu quis trazer algo que para alguns pode parecer óbvio, mas para muitos outros ainda é novidade. Quem está começando na corrida e não entende muito, que são os dados que as redes sociais trazem, eu digo as redes sociais direcionadas para a corrida. Então, se você já corre há algum tempo, se você já domina, coloca o podcast ali para você ouvir, porque com certeza vai ter coisa nova, porque recentemente o Strava atualizou, então vou trazer aí tudo, passar passo a passo com vocês. E se você não conhece, fica ligadinho, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Para você sempre ficar atualizado com o que a gente traz aí de conteúdo, tá bom? Bom, então começando, né, assim, a primeira coisa que você tem que fazer enfim, estou entendendo que você já fez o download, você já se cadastrou na conta, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer é soltar a atividade. Solta a atividade, se você não tem o relógio, solta no celular mesmo, coloca o celular no bolso e vai fazer sua atividade. Aí, se você tem o relógio, ele vai te dar muito mais parâmetros de comparação. Tá? Se você não tem, tá tudo certo. Ele vai te dar os parâmetros de distância, velocidade, essas coisas assim, né? Então, soltou o relógio, terminou, ou o celular, terminou a atividade, pausa, conclui, posta a fotinha lá, uhul, tá pago, essas coisas assim. E aí ele vai te dar muitos dados, né? A primeiro deles que se você cadastrar previamente ali em equipamentos, você pode cadastrar o seu equipamento, pode ser bike, tênis, né? Ele vai te dar o volume que você está fazendo em distância com aquele equipamento. Eu gosto sempre de cadastrar os meus tênis, porque eu consigo ter uma dimensão de se ele está durando pouco ou muito, entendeu? Então eu olho ali e tal, tá na casa de 200 quilômetros, como é que tá o solado, de 500 quilômetros, como é que tá o solado. Então eu sempre faço isso. Então aí você concluiu a atividade, já eu gosto de colocar sempre o tênis que eu tô, né, para ter esse parâmetro, e aí ele vai te dar eu tô com a minha colinha aqui, tá, pessoal? Ele vai te dar logo de cara o título da atividade, né? Aí vai ter seis índices logo de cara, que é a distância, o ritmo médio, o tempo de movimentação, o ganho de elevação, a potência média e as calorias consumidas. Gente, tudo isso é baseado em algoritmo, tá? Os que serão mais precisos é o de distância, que é baseado nas antenas de GPS e de satélite. Então, os outros é tudo algoritmo. Mas o que seria essa distância? Você saiu do ponto A ao ponto B, beleza. Ritmo médio, o tempo que você gastou para percorrer 1 quilômetro. E o ritmo é o pace, né? Ele pode ser traduzido com o tão famoso pace que todo mundo fala. Que nada mais é do que isso. Quanto tempo você demora para percorrer 1 quilômetro? Ah, mas por que não quilômetros por hora? Cara, se você for para esteira, vai ser quilômetros por hora, mas na corrida marca-se tempos por quilômetro, porque você vai gastar muito mais de 1 minuto ali, porque quilômetros por hora você vai gastar segundos, menos de 1 minuto para percorrer 1 quilômetro num carro, né? E na corrida é muito mais o volume de tempo para percorrer a distância de 1 quilômetro. Por isso que é marcado assim, minutos por quilômetro, tá? E não quilômetros por hora, entendeu? E aí, logo depois, o tempo de movimentação, acho que por mais que seja óbvio, é bom falar, é o tempo que você gastou naquela atividade. O ganho de elevação. O que é o ganho de elevação? Pega todas as subidas que você fez e soma elas à altura mesmo, propriamente dita. Então aqui, eu tenho uma atividade que eu fiz 78 metros de ganho de elevação. Então significa que eu escalei, não escalar com as mãos, mas eu subi 78 metros. A potência média. O que é potência média? Porque ela está em watts, se você for ver.
Potência é a força que você fez para desenvolver aquela atividade. Então é bem isso, assim, se você desse um murro na parede, esse murro teria uma potência, entendeu? Então, neste caso aqui que eu trouxe para vocês de exemplo, depois eu vou passando aqui, conforme eu for falando, eu coloco elas aqui para você. A potência foi de 208 watts. E as calorias estimadas, né, no algoritmo do relógio e do celular, 500 calorias gastas numa atividade de 58 minutos. E logo depois, tem ali, se você rolar o Strava para baixo, ele vai te dar ali o equipamento que você usou, tanto de relógio quanto de tênis, que você cadastrou previamente. E aí começa os índices, né? O primeiro é previsão aprimorada. O que é isso? Ele faz um cálculo estimado baseado no teu histórico, quanto tempo você demoraria para percorrer a distância de uma maratona, que são os 42.195 metros, tá? As corridas correspondentes, entendeu? Nessa corrida, tem mais um tanto de corridas que eu corri mais ou menos do mesmo jeito, entendeu? E aí ele vai te dar os resultados. Naquela corrida, quais foram os resultados que você teve? Nos 5 quilômetros, nas 2 milhas, na 1 milha, quanto tempo você gasta para percorrer essa distância, tá? E aí ele te dá marcas também. Se você atingiu o seu recorde numa distância de 5 quilômetros, ele vai te dar nesse lugar, tá? Aí, depois ele vai te dar uma análise de ritmo. O que é isso? Na duração que você fez, no meu caso ali dos 58 minutos, como que foi a oscilação do ritmo, porque se tem uma subida, você vai consequentemente ir mais lento, se você está numa descida, consequentemente mais rápido, porque você está soltando o corpo, e aí ele vai te dando tudo isso, entendeu? Na atividade, como foi o seu ritmo, tá? Vai te dar as parciais, quilômetro a quilômetro, tá? No quilômetro 1, quanto você fez, no 2, no 3 e assim sucessivamente. E aí, quanto tempo você ficou em cada ritmo na sequência, tá? Então, no ritmo do pace de 6, no ritmo do pace de 7, quanto tempo você ficou em cada ritmo, falando em distância, tá bom? Então, eu fiquei 5 minutos no pace de 6, eu fiquei 10 minutos no pace de 6. É esse gráfico que isso representa. E logo na sequência, ele vai te dar uma tabelinha de ritmo médio, tempo de movimentação, ritmo médio decorrido e tempo decorrido. O que é isso? Ritmo médio o ritmo médio normal e o ritmo médio decorrido é basicamente líquido e bruto, tá? Então, ritmo médio, você foi lá, correu, aí você parou para beber água, foi lá e pausou, tá? Aí depois voltou, soltou, pausou de novo, foi ver para contemplar o passarinho que estava passando, pausou o relógio, beleza, voltou a correr, Então, esse é o ritmo líquido, né? Então, é o ritmo médio. E o tempo de movimentação e o tempo decorrido é exatamente isso. O tempo de movimentação é o tempo que você estava em movimento, você foi lá e pausou. O tempo decorrido é o tempo total da hora que você iniciou a atividade e na hora que você terminou a atividade, incluindo os tempos de pausa para água, incluindo as vistas, as conversas, as resenhas, entendeu? E o ritmo médio decorrido também. É como se você não tivesse pausado o relógio. Então, se tem diferença, se você olhar, se tem diferença no tempo de movimentação e no tempo decorrido, significa que ao longo da atividade você fez alguma pausa, tá? Não tem problema, tá, gente? Tem gente que gosta de ter o ritmo só da hora que eu tô correndo, só da movimentação, e tem gente que gosta de largar o pau torando ali e segue o baile, entendeu? Vai de cada um. Depois é o ritmo ajustado à inclinação. O que acontece?
conforme você vai andando, você sai de um nível do mar, de altitude, e aí você vai para cima ou para baixo, para cima e para baixo. E aí ele faz esse ajuste, ó, no ritmo de 20 metros de ganho de elevação, ele está no ritmo 3, sei lá. E depois no ritmo na descida, entendeu? Ele faz esse ajuste. E aí depois vai entrar num negócio chamado zonas de ritmo. Isso aí é para quem assina o Strava, tá? Eu não assino, tá? Que ele vai fazer o tempo no ritmo, tá bom? Quanto tempo que você ficou naquele pace. Então ficou 10 minutos no pace de 5, de 10, enfim. Depois entra o gráfico as informações de batimento cardíaco, tá? Isso ele vai dar parcial. Ora ele vai dar para quem... porque quem assina tem completo. Quem não assina, ele vai dar alguns dados. E o que acontece? Frequência cardíaca também é só para quem tem relógio que mede o batimento, tá? Se você não tem o relógio, ele não vai te dar esses dados. Então, ele vai te dar a frequência cardíaca e as zonas de frequência cardíaca. O que é isso? Frequência cardíaca. Ele vai te marcando ali aonde você fez atividade. Então, começa ali 90 batimentos, tem na hora que você está no ápice da subida, bateu 170, 180 e depois desceu, entendeu? Então, ele vai registrando isso ao longo da atividade. E o que são as zonas de frequência cardíaca? Isso é muito importante, tá? Porque o que acontece? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Zona 1, caminhadinha. Zona 2, trotinho. Zona 3, regenerativo moderado. Zona 4, intenso. E zona 5, não existe amanhã, tá? É ali a hora que você está desfalecendo, tá? Isso aqui, o treinador, ele olha muito para isso, que são as zonas de intensidade. As zonas que você vai ofegar ou tá recuperando, entendeu? Então ele vai falar assim, olha, hoje você vai fazer uma rodagem de Z3. Então você entende que o seu coração precisa estar naquele intervalo de batimentos cardíacos. Se você usa um relógio que tem a aferição de batimento cardíaco, quanto mais você usa, mais o algoritmo vai entendendo como seu coração se comporta. Então aí ele vai ficando mais ajustadinho. Então é bacana sempre você usar o relógio independente se você está fazendo atividade ou não, tá? Para ele te dar dados e parâmetros para você estabelecer essas zonas de batimento. Então as zonas de frequência cardíaca é justamente isso, tá? Qual a intensidade do teu coração para executar aquela atividade. E depois vai ter um gráfico de potência. E aí ele te dá potência média, total de trabalho. Nossa, lembra de física? Joule, pô. Isso aí eu não lembro não. Eu achava que você nunca mais ia usar. E ele te dá um gráfico da potência. Cara, quanta pressão você pôs na passada, quanta força você fez na hora que você está empurrando o chão. Entendeu? E aí ao longo ele te dá ele faz um gráfico de potência por distância. Então, ao longo da atividade, como que vai ser a força impressa na tua pisada, entendeu? Tem potência média, potência máxima, média ponderada, carga de treinamento e a intensidade. Mas é basicamente isso. Como que o tanto de força que você põe na hora que você pisa e empurra o chão para cima. Aí depois o próximo gráfico são os de terreno, né? Que é o ganho de elevação. Ele vai te falar o ganho de elevação e elevação máxima. Tudo isso, o ganho de elevação é a soma das subidas. Então, assim, parte do ponto A, vai até o ponto B, quanto de metros que você subiu, entendeu? E a elevação máxima é o pico mais alto em relação ao nível do mar, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui numa atividade de elevação máxima, 582 metros. Então, eu estava a 582 metros de altitude em relação ao nível do mar, no ponto mais alto. Só que de ganho de elevação na atividade, eu fiz 78 metros.
Então, assim, a hora que eu saí do ponto A até o ponto final da atividade, ponto B da atividade, eu escalei, eu somei 78 metros, entendeu? E aí é isso, pessoal. O Strava, cara, ele é um aplicativo bem que eu acho bem democrático, porque ele tem ali o plano gratuito e mas que já vai te trazer muitos dados, né? Mas você pode, se você quiser se aprofundar e tudo mais, ele te dá mais opções de mais dados. Eu, particularmente, não assino, eu uso gratuito. Por quê? Porque eu uso uma plataforma específica. E dessa plataforma que eu comprei de smartphone, ela já entrega todos esses dados. Então eu não necessito, a não ser que eu quisesse mostrar para as pessoas. Mas como a gente sabe que a corrida tem que ser inicialmente para nós, sabe? Para nossa evolução, eu não faço isso. Eu não gosto de ficar mostrando tanto assim, não, tá? Acaba uma coisinha ou outra ali que a plataforma já dá, então tá tudo certo. E por que que eu gosto de ver, tá? Isso é muito importante ser dito. Eu estou ensinando hoje vocês analisarem o que vocês têm em mãos. Mas por que que eu gosto de ver? Para entender a minha evolução, tá? Ontem eu era assim, hoje eu tô assado. Então, entender o quanto que eu melhorei, mas em relação a mim. E não ser uma competição. Porque sempre tem hoje como a corrida tá na moda aí, tá no hype, como as pessoas falam, eu gosto de não me comparar com os outros, eu gosto de ver, tá? Mas tem os fiscais de pace aí que falam, você tá fazendo essa atividade no pace de tal e era pra estar no pace de tal. Irmão, sou eu que tô fazendo, deixa eu fazer, fica quietinho aí, sabe? Para de implicar comigo, sabe? Então, eu analiso para eu ter um controle da minha evolução, porque eu gosto. Mas, que nem lá na assessoria tem gente mesmo que não tem nem relógio. Vai por conta da cabeça. Gosta de estar com o grupo, gosta de desfrutar os benefícios, sem ficar pensando tanto em evolução, tá? Então, a gente tem que ter... Eu gosto de dizer isso, porque assim, se você fica bitolado em, hoje eu fiz um pace de 6, era para fazer de 5,5, entendeu? Hoje eu fiz eu era para subir 8, eu consegui subir só 6 no plano de rampa. Hoje minha altimetria tinha que bater 300, meu ganho de altimetria tinha que bater 300, bateu 100. Cara, pensa, é muito mais válido, é muito mais proveitoso você estar fazendo o exercício, você estar em contato com aquilo que te faz bem, do que você ficar bitolado e aí você entra num parafuso, entra numa noia e aquilo que era para te ajudar te atrapalha, porque você vai criar uma competição, entendeu? E, cara, a corrida deixa a elite, sabe? Quem é patrocinado, quem ganha para fazer isso. Do mesmo jeito que você vai ganhar para executar as suas funções no teu dia a dia, sabe? Correr e qualquer outra atividade tem que te dar prazer, tem que ser por prazer, sabe? A corrida, como qualquer outro exercício, ela é remédio para a longevidade. Está comprovado aí por vários estudos, né? Então, ela tem que ter essa função. Quando ela ultrapassa esse limite, cara, não faz sentido, entendeu? Então usa ela, usa esses dados, usa todos esses ensinamentos que eu tô colocando aqui hoje com esse fim, tá? Para você entender como o seu corpo está evoluindo e como você está melhorando e aonde você pode melhorar. Se tudo isso você fizer desse jeito, eu tenho certeza, cara, você só vai tirar bons frutos do esporte propriamente dito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Gabriel, esse é o Pace com Resenha. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu gostei, clica em se inscrever, ativa o sininho, tá? E vem com a gente, porque aqui o Pace é da resenha, tá bom? E me fala nos comentários, por favor, se você gostou também desse formato, se vale a pena eu trazer pessoas aqui para bater um papo comigo, ou se
mais legal a gente fazer na rua como vem acontecendo, tá bom? Valeu, um abraço. Ô, pera aí, já tá indo embora? Se liga no que vai rolar na semana que vem. Repone, que pau, comida, serviço, churrasqueira fritando, jacaré frito, jacaré não sei o que. Caraca. Pô, levei 4 quilos. Tô vendo que você tá devagar hoje. Eu levei 4 quilos. Tô vendo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tá bom. Como você chama? Quantos anos você tem? E corre até desde quando? Já vai.